amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Ainda uma grande alegria estar aqui com os irmãos, uma grande responsabilidade também, mas com o amparo da espiritualidade a gente espera alcançar mentes e corações, encarnados e desencarnados, para trazer uma mensagem que possa fazer com que nós retornemos aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, ou então alcançar estados mais elevados de consciência e entendimento para aqueles que nos assistem também, né? Porque já estão em casa seguramente, estão em algum posto de trabalho. Mas enfim, a missão que recebemos foi de conversar com os irmãos na noite de hoje, na Semana Espírita, que é iniciativa da casa, uma bela iniciativa da casa, que congrega trabalhadores, que congrega expositores, que o irmão Altamiro convida, para que possamos nos rever e contemplar um determinado assunto, um foco, do qual vai se irradiar entendimentos novos ou renovados para o nosso momento. Então, para a Semana Espírita, 160 anos, iluminando caminhos e despertando consciências. São 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Iluminando caminhos e despertando consciências. Quando o irmão Altamiro nos pediu um tema proposto, alguma coisa que ilumine caminhos, veio quase que imediatamente a ideia do farol, a ideia do farol que ilumina caminhos. Então nós usamos como tema proposto para a noite de hoje a ideia do Evangelho Espírita, o farol para a nova era, já que a mensagem que foi lida aqui no começo também abre o contexto, o entendimento para isso. Tá bem, é o frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, esse primeiro capítulo. Então a gente vamos usar essa abordagem do farol, porque o farol ele traz um ideograma, traz uma ideia, traz um simbolismo, e a gente temos mais no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, mais as figuras do que as palavras. As palavras são mais novas para nós. Haja vista que nas nossas pretéritas encarnações, poucos de nós tivemos a oportunidade de sermos alfabetizados. A exemplo, a época do Cristo, por exemplo, pouquíssimos sabiam ler e escrever. E também pouquíssimos tinham utilidade para isso, já que nós éramos mais pastores e agricultores. Mas a ideia do farol, do Evangelho como um farol, nos veio justamente da alegoria do farol. Nós fomos então pesquisar o que seria o farol, o que é o farol. A gente conhece a ideia do farol, mas poucos sabem que o primeiro farol que se tem notícia foi criado no ano de 280 a.C. Farol é a referência à ilha de Faro, que fica ali próximo da Grécia, próximo de Alexandria. Então a ilha próxima de Alexandria, ali fica a ilha de Faro. Aí construíram um ponto, fizeram uma edificação lá para orientar os navios que passavam por ali. Então, em homenagem à ilha de Faro, passou a se chamar Farol, 280 anos antes do Mestre Jesus ter vindo aqui conosco. A importância disso, meus irmãos, nós podemos imaginar, ou talvez não possamos imaginar, já que hoje atualmente a gente usa o GPS, Google Maps, Waze, o GPS você não sabe o que é, guia protetor espiritual, aquilo que nos guia porque a gente chega no nosso lar, chega na nossa casa, sabe, até os minutos e segundos que a gente vai chegar ali, onde tem barreiras interrompidas, mas imaginemos, conseguimos imaginar, ou então lembrar, porque isso está inscrito no nosso consciente, nós vivemos essa época daí. Houve uma época em que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, e nós principiávamos os trabalhos de logística. A logística é um termo novo, antigamente era transporte mesmo, a gente carregava as coisas, vamos de burro, carroça, para facilitar e para levar mais longe, passamos a utilizar barcos, e os barcos foram crescendo porque as quantidades foram aumentando. Aí os irmãos podemos imaginar, se faltar luz agora, vai ficar um pouco mais difícil da gente chegar em casa porque a gente não enxerga. Mas se tiver um farol, que seja uma lamparina, que seja uma lâmpada de saída de emergência, vai facilitar para que a gente encontre uma saída, uma direção a ser seguida. 280 anos antes de Jesus, o rei Ptolomeu, em homenagem a Alexandre Magno, resolveu construir esse sinalizador para embarcações. Era o princípio do desenvolvimento da logística das embarcações, dos navios. E, obviamente, por que ele foi fazer isso? Porque os
navios batiam, encalhavam, afundavam, e tem pedra dentro d'água. Para a gente que anda nas estradas, às vezes não se lembra disso, tem pedra dentro d'água. E para os cascos do navio, pedra dentro d'água vai romper o casco, vai estragar o navio. Então o navio encalha, o navio quebra, o navio afunda, e aí vidas se perdem. E isso foi se desenvolvendo, né, meus irmãos? 280 anos antes de Cristo, nós tivemos aí o período do grande desenvolvimento ocidental, né? O Oriente é outra história. No Ocidente nós tivemos o período de desenvolvimento das navegações. Já visto que em 1500 espanhóis e portugueses desenvolveram muito isso, nasceram, né? São a reencarnação dos fenícios, que já eram povos que amavam o mar. Os fenícios, eles reencarnaram como portugueses e espanhóis. E aí continuaram com a paixão deles pela navegação. Só que precisavam desenvolver, tanto que no ano de 1500 isso foi intensificado, e espíritos luminares aqui no planeta estiveram para propiciar essa era do descobrimento das Américas. Segundo a história e segundo o entendimento atual, mais atual, é da invasão da América pelos europeus, em busca de riquezas, em busca de especiarias. Para chegar aqui, naturalmente, só tinha navios. E os navios chegavam aqui, imagina, o navio chegou, não navega à noite, vai demorar muito mais. Navegação, como é que era? A bússola era rudimentar, se guiar pelas estrelas, pelo sol. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas muito complicado, porque havia noites tempestuosas. E aí o vento sopra de um lado, sopra do outro, a gente não sabe onde é que a gente está. Dá para imaginar. Se a gente está dentro de um barco, no meio do mar, as nuvens cobrem o firmamento, a gente não enxerga as estrelas para saber onde a gente está. Tempestade, vento, a gente não sabe se o navio foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a gente não sabe onde a gente está. Então, para dizer que estamos completamente perdidos. Claro, o capitão não falava isso para o pessoal não ficar apavorado, mas imagina, vindo da Europa para cá, né, algumas semanas, né, e muitas dificuldades. Então, a ideia do farol prosperou, prosseguiu. Até quando? Bom, vamos aqui regionalizar o nosso contexto. Nós temos aqui na Grande Florianópolis, na ilha aqui de Florianópolis, uma praia, um vilarejo, um lugar chamado Naufragados. O que será que é Naufragados? Alguém naufragou ali. Então, tem registros dos idos de 1583 e 1750 e pouco, que houveram naufrágios ali naquela época. Tanto que no ano de 1861 se construiu o farol de Naufragados. E aí a gente imagina que deve ter diminuído a quantidade de naufrágios ali naquela região. Ou seja, o farol é uma referência de socorro para as pessoas, é uma referência de socorro para onde a gente não sabe ao certo onde está, precisa, imaginemos naquela época, né? Não tinham cartas náuticas, não tinha conhecimento da costa, os navios passavam costeando os continentes, né? Então tinham pontos de referência que eram mais ou menos anotados, enfim, era o começo do desenvolvimento. Nessa alegoria que nós abordamos, meus irmãos, o Evangelho Espírita como farol para a nova era, é a mesma ideia que nós queremos trazer, meus irmãos. A época de Jesus, como o irmão leu aqui para nós, né? A época de Jesus, as coisas eram muito nebulosas. Moisés foi o primeiro que trouxe a ordenação de Deus, os 10 mandamentos, as leis de Deus. Moisés foi o primeiro que trouxe a condensar os 10 mandamentos que nós temos notícia. Jesus juntou isso mais ainda, né? Fez um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas as ideias precisavam ser desenvolvidas. O Mestre Jesus, ele não tinha como falar tudo que precisava ser falado, porque simplesmente nós não entendíamos. Aí é fácil a gente capturar esse entendimento. Imagina se o Mestre Jesus fosse falar de micróbios. Gente, é importante lavar as mãos porque tem micróbios nos alimentos. O que é micróbio? Ninguém ia saber. Não, são vírus e bactérias. Vírus e bactérias não existiam ainda no nosso entendimento. Sempre houveram, né, os mais primitivos que existem no planeta, mas nós não conhecíamos. Então não existia. Então o Mestre Jesus não tinha como falar em vírus e bactérias. Ele sabia que existia, obviamente, como espírito superior. Ele que coordenou, organizou a ideia que no nosso planeta não tinha como falar isso. Quando ele fala também, há muitas moradas na casa de meu pai, né, não tinha telescópio,
Então não tinha como falar, olha, tem galáxias com muitas estrelas, com muitos planetas, muitos para não falar em números, né? São bilhões de estrelas com trilhões de planetas, cada galáxia, né? São bilhões de galáxias. Nosso entendimento, isso não cabia no nosso entendimento. Então, sem telescópio e sem microscópio, Jesus tinha que usar as linguagens, né? O conhecimento disponível para a época, né? E ele que é a nossa referência, né? Nós usamos a ideia de Jesus como referência. Obviamente, não é Jesus, a pessoa de Jesus, né? Por mais que seja importante, seja o nosso irmão maior, o que importa é a mensagem que ele trouxe para nós. Ele é a nossa referência. Mas a ideia do Evangelho como sendo o farol, é a ideia, né? Qual é a ideia do Evangelho, né? Como sendo o farol, como sendo a nossa referência, já que nós estamos aí há 160 anos do Evangelho, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo, é um farol para quê? É referência para quê o Evangelho segundo o Espiritismo? Já nos foi dito, né? Na leitura aqui, na leitura inicial, foi repetido aqui para a gente, né? Nós estamos numa viagem, estamos numa nau, no planeta Terra, né? Viajando pelo universo em direção a Deus, né? Deus é que sabe para onde nós estamos viajando. O fato é que nós estamos embarcados no planeta Terra. Nossa permanência aqui não é permanente, nós estamos aqui de passagem, né? Literalmente somos passageiros, mas nós estamos aqui por um motivo. O motivo a doutrina espírita veio nos explicar. Antes da doutrina espírita nós não sabíamos o que estávamos fazendo aqui. Isso, né, nós vamos ver aí em Viktor Frankl, né, esse nosso irmão que desenvolveu a terceira escola de psicanálise de Viena, a psicologia, né, a logosofia, que vai falar do sentido da vida, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, que foram buscar um sentido para a vida, dizendo que aqueles que sobreviveram aos campos de concentração são aqueles que tinham um propósito para continuar existindo. Então isso foi importante, porque a psicanálise, como na medicina, passou a tratar esse assunto. Agora isso, a doutrina espírita já trata desde 1857. A doutrina espírita foi a primeira doutrina a nos explicar de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então nós viemos, né, do primitivismo, viemos dos mundos espirituais, rumamos para a perfeição, a que pode alcançar a criatura que o Criador criou. E o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui no processo de aperfeiçoamento. Estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então já sabemos, né, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Faltava aquela forcinha, né? Como nós vamos? Vim de lá, estou indo para lá, estou aqui para isso. Como que eu vou para lá? Como que a gente vai para os mundos superiores? Né? Para a esquerda, para a direita. Precisávamos de uma referência, precisávamos de um farol, precisávamos de uma luz, alguma coisa que norteasse esse sentido, esse caminho para nós. Esse caminho, ele foi preparado naqueles nossos irmãos que são precursores do cristianismo, todos os sábios da antiguidade, referências maiores para Sócrates e Platão, que são citados na introdução do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, precursores do cristianismo. Os profetas que pronunciaram a vinda do Cristo, né, precursores aí da mensagem de libertação, Cristo trouxe, o Mestre Jesus, governador espiritual do planeta, trouxe a lição principal, os exemplos, os ensinamentos e os exemplos, ou seja, a referência para nós que está no Evangelho, é o farol para nós. Então é ali que está o nosso código de conduta. Isso é importante nós entendermos. Jesus veio nos trazer o código de conduta para o nosso dia a dia, para nós nos relacionarmos com nós mesmos, uns com os outros. Ali estão explicadas todas as virtudes. Só que, aquilo que nós estávamos falando, como não tinha microscópio, não tinha telescópio, né, Jesus não podia usar os termos que existem hoje. Ele tinha que falar por parábolas. E parábolas, né, usam figuras de linguagem. Aparece aí novamente a figura de linguagem. E aí dá margem à interpretação. Né? Se nós formos pegar uma árvore, né? A ideia, o ideograma, a ideia que as figuras nos trazem, os orientais são bons nisso, né? Aquelas letrinhas que eles escrevem ali, elas transmitem ideias. E a ideia, cada um tem a sua interpretação. Né? Se eu desenhar uma árvore aqui no quadro, perguntar para os irmãos o que é isso, todo mundo vai dizer que é uma árvore. Todo mundo reconhece a árvore. Agora, se eu pedir para os irmãos, me fale sobre essa árvore.
Não me fale genericamente sobre a árvore. Não vamos ter duas histórias iguais, meus irmãos. Uns vão falar de forma mais científica, outros vão falar de forma mais filosófica. Cada um vai dar a descrição da árvore, o entendimento da árvore do seu modo. Então, interpretações diferentes. Esse tipo de interpretação do que o Mestre Jesus nos trouxe é que deu margem para discórdias. Mas foi bom porque fomentou, né, o diálogo, fomentou a conversa. Né? Cada um entende de um jeito, mas precisava chegar a um ponto que isso tinha que ser esclarecido. Então, como Jesus, né, como na antiguidade tinham faróis que norteavam as naus, talvez os irmãos não saibam, né, na nossa pesquisa a gente achou, também existiam os falsos faróis. Né, o desenvolvimento, primeiro farol no ano de 280 a.C., com o tempo foram se multiplicando os faróis, mas daí sempre tem os espertinhos. Né? Se eu fizer um farol de mentirinha e guiar os navios para encalhar, nós vamos poder saquear as cargas. E assim fizeram, tá, meus irmãos? Haviam falsos faróis que conduziam as embarcações para o naufrágio, para saquear as cargas. O que isso impacta no nosso assunto da noite de hoje, do Evangelho como farol para a nova era? Mestre Jesus também pontuou. Se lembra haverá falsos cristos e falsos profetas? São os falsos faróis. E que impacto que tem isso, meus irmãos? Bom, no presente, temos margens para interpretação, né? Aquelas igrejas fictícias, as igrejas que estão aí para juntar dinheiro, prometer o céu, como tinha na Idade Média, como tinha também na Antiguidade. Nessas histórias aí de falsos faróis, nós temos a história, por exemplo, que é contada no livro Libertação. O livro de Libertação, do André Luiz, conta a história do Papa Gregório. Né? Aqueles que leram vão lembrar. Papa Gregório, ele, quando desencarnou, ele não foi recebido como Papa, com homenagens, com honras, e ele se rebelou. Primeiro, ele já não foi, né, ele não foi um Papa na acepção da palavra, assim. Ele teve a representação religiosa de Papa, mas o comportamento dele deplorável, tá, meus irmãos? A história conta, o livro Libertação também vai contar. Não é falar mal dos outros, tá, gente? É falar de consequências. Ele, como Papa, teria que ser obrigatoriamente, pela função que assumiu, aceitou deliberadamente, por conta do livre-arbítrio dele, ele teria a obrigação moral, diante de Deus e de Jesus, inclusive, de ser o farol para a religião, para a cristandade. E ele foi desregrado, mal comportado, né? Não foi referência, não foi exemplo. Quando desencarnou, encontrou as consequências. E daí, ele ficou por 200 anos como perseguidor, como algoz, organizando grupos para combater aqueles que mataram Jesus. Pretexto bobo, ele queria se vingar da humanidade. Mas, passados pouco mais de 200 anos, a mãe dele, mãe é uma figura fantástica, né? A mãe dele, que não esquecia dele, percebeu, né, porque os espíritos estão em sintonia, percebeu que de alguma forma o coração dele já vacilava no mal. E conseguiu, com o apoio de André Luiz, mais um padre, que os padres também trabalham do outro lado, né, mais ajuda de médium, né, por intercessão, pelo pedido da mãe do Papa Gregório, interceder em favor dele, conseguiram arrebanhar ele, conseguiram resgatar ele, conseguiram ajudar ele. Né? Por que nós contamos essa história? Por causa dos falsos faróis. Como houveram falsas referências, ou referências dúbias ou errôneas, ou falsas na antiguidade, como o Papa Gregório, tivemos papas guerreiros, né, fizeram a Inquisição, fizeram as cruzadas, fizeram as guerras, tudo isso daí que foram falsos faróis, guiando a humanidade para o abismo. Né? Poucos podiam se rebelar contra isso, né, porque tinham que ir para a guerra, porque a religião convocava, a religião era mais forte do que os governantes, inclusive. Mas esse período passou, meus irmãos. Mas a ideia dos falsos faróis não passou, tá? Nós ainda temos muita mentira, né? Algumas são deliberadas, outras não, que eu estou falando porque nós vemos nas outras igrejas.
são aqueles cegos guiando cegos, que o Mestre Jesus falou. Haverão falsos cristos e falsos profetas. Né? Aprecatai-vos, né, dos lobos rapazes que se revestem com peles de ovelhas, para a gente ser desconfiado, para a gente ter um pé atrás, para a gente tentar observar. Porque Jesus falou, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, nós ainda vivemos num momento de muita ingenuidade. Aqui no Brasil, menos, lá no Oriente Médio, um pouco mais. Estou falando dos segmentos religiosos fundamentalistas, dos radicais, né? Daqueles que acham que vão resolver matando. Quer dizer, vivem na primitividade, vivem na época que precedeu a vinda do Mestre Jesus, porque tem, né, falsos faróis, né? Tem falsas referências. Ainda não chegou para eles a luz do cristianismo e mais para nós espíritas, a luz da doutrina espírita, que é uma luz bastante diferenciada, tá, meus irmãos? Nos diferencia bastante dos nossos irmãos outros cristãos, pelo entendimento que nos oportuniza. Então, a ideia do farol, né, é nortear, é nos guiar com segurança para onde? Para a nova era. Nova era, nós estamos falando de quê, meus irmãos? Foi lido aqui no começo, né? É o mundo de regeneração. Imagino que a maioria dos irmãos, aqueles que já estão na doutrina espírita há mais tempo, os que estão chegando há pouco tempo, talvez não tenham escutado ainda, a ideia que nos é passada do mundo de regeneração. Nós viemos dos mundos primitivos, Terra era um mundo primitivo, isso a arqueologia, o estudo dos fósseis aí nos mostra. Nós temos noção dos nossos antepassados, aqueles que precederam a espécie do Homo sapiens, mais ou menos sapiens, né? Nem tão sapiens assim. E momento presente. Então, momento presente é o mundo de provas e expiações, vimos dos mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, rumando para os mundos de regeneração. Como é que nós vamos chegar no mundo de regeneração, meus irmãos? Eu estou falando em termos comportamentais, porque em termos tecnológicos a gente vê que avançou bastante. A tecnologia avançou muito, né? Então nós não temos ainda a maturidade do senso moral, o termo que Allan Kardec utilizava, a maturidade do senso moral para utilizar com sabedoria os recursos tecnológicos que nós temos no presente. Eu estou falando das fake news, tá? O que o Edson está falando? Das fake news. Né? Eu, como trabalhador aí da área de informática, da área de TI, eu presenciei e vivi o nascimento da internet. Década de 80. Então, antes da década de 80, a gente queria uma informação, a gente ia para as bibliotecas procurar uma tal de enciclopédia. A gente já ouviu falar em enciclopédia? Uns livros grandes, assim, uma montoeira de livro grande, né? A turma mais nova não sabe o que é enciclopédia. Mas tudo estava ali, tudo estava ali. Hoje a gente pergunta para o Google, né? Quero fabricar Coca-Cola, está lá. Pudim de leite, 400 mil receitas. O Google responde tudo. Mas nós não temos a maturidade do senso moral para usar essa facilidade, esses canais de comunicação. Tanto que se publica mentiras, né, com o objetivo de enganar as pessoas. Então aí os falsos faróis novamente. Onde é que a gente encontra a verdade? Qual é a nossa referência? O Evangelho, meus irmãos. O Evangelho de Jesus, que está ainda revestido de parábolas, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, que está desvestido da alegoria. Aquela alegoria que nós usamos ainda há pouco da árvore. Né? Cada um vai ter a sua descrição, cada um vai ter o seu entendimento do que significa a árvore. A mesma coisa nós perguntamos, né, para os irmãos, e Jesus? Quem foi Jesus? Fizemos algumas anotações aqui, que de vez em quando a gente consegue achar. Nem sempre, né, meus irmãos? Aqui. As anotações assim. Se a gente for perguntar quem é Jesus, alguns vão dizer assim, ó, é modelo e guia para a humanidade. Na doutrina espírita a gente usa, né? Os espíritos responderam isso para nós, né? Quem é o maior espírito, né, que Deus nos deu como referência? Os vídeos de Jesus. Então, Jesus é o guia e modelo para nós. Outras definições de Jesus: o espírito mais elevado que esteve na Terra, o salvador dos homens, o governador espiritual do planeta, o co-criador do planeta Terra, o espírito mais antigo que conhecemos, o espírito que mais amou a humanidade, o melhor amigo de todos nós, o irmão mais velho, aquele que representa Deus, a ovelha sacrificada. Então a gente tem inúmeras definições, né?
inúmeras formas de lembrar de Jesus, ou de referenciar Jesus. O que é mais importante, meus irmãos? Que a gente vê muito aí fora, né? Ah, Jesus isso, Jesus aquele outro. Nós estamos usando uma simbologia para aquele ser modelo e guia para a humanidade. Estou usando uma das definições que eu trouxe, né? Estamos usando uma definição, uma representação que não deixou falta, porque não tinha, não deixou estátua, porque ele não quis deixar, não deixou uma descrição física, que a gente sabe que não é essa que mostra para a gente. Por quê? Porque não é importante. Não é importante. O que é importante? Né? Essas 5 letras aí, Jesus. É a mensagem que o Mestre Jesus trouxe. É isso que é o mais importante. Ele aqui esteve como representante de Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, o que ele estava querendo dizer? O que eu falo é a vontade de Deus. Nós aqui não entendemos isso ainda. Tá bom, ele falou por parábolas, mas isso não acontece mais nos dias de hoje, meus irmãos. Foi que Kardec perguntou para os espíritos na questão 627. Eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos. Por que mais um evangelho? Não é? Jesus já trouxe o evangelho. Para que os espíritos vão trazer outro evangelho? Pergunta razoável, né? Que o evangelho dos espíritos é melhor do que o evangelho de Jesus? Olha, pergunta, né? Allan Kardec, claro, fez essa pergunta no intuito de provocar a resposta do que nós precisávamos entender do que seria o evangelho segundo o Espiritismo. 627 do Livro dos Espíritos. Vão trazer as referências, né, meus irmãos? Especialmente para os irmãos que nos assistem aí. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar alguma coisa a mais? Pergunta de Kardec. E aí vem, né, o desvestimento do entendimento errôneo que nós tínhamos do Evangelho. É o Evangelho sem as figuras de linguagem. O que os Espíritos dizem, né? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Não era inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Depois nós vamos ver um caso prático, tá, gente? Facilitar o entendimento disso. Nossa missão, a dos Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas, os mesmos fariseus reencarnados. O ensino dos Espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E continua discorrendo. Então, o que ele está falando aqui, meus irmãos? Né? São os mesmos ensinamentos de Jesus, sem a figura das parábolas. Ou seja, sem aquele revestimento que complicava as coisas, que dificultava o entendimento. Não são palavras minhas, tá, meus irmãos? Isso, os apóstolos já tinham esse entendimento. Porque as parábolas a gente tem dificuldade, né? Os primeiros serão os últimos. Né? E coisas do gênero, né? Como assim? Né? Tem parábola lá, mas mesmo assim é difícil de entender. Então, os apóstolos perguntavam para Jesus. Está ali, nós escolhemos, foi em Mateus. Deixa eu achar o Mateus aqui. Foi perguntado para Jesus, por que tu fala em parábolas? E aí Jesus responde para eles, olha, porque eles não entendem. Então é importante, né, que eu fale para eles, para que fique registrado. Essas colinhas sempre sumem, gente, está aqui, né? Do lado. Isso está em Mateus, tá, gente? A gente gosta de trazer as referências, né? Isso está em Mateus.
E acercando-lhe dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Aí Jesus diz: falo por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, para que falar? Era necessário deixar o registro. E aí Mateus continua, lá nessa parábola, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, aquela história que os irmãos já conhecem, né? Uma semente caiu no caminho e vieram as aves e comeram. A outra caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Depois desses ensinamentos da semente que cai, os apóstolos, né? Mas por que tu fala por parábola? Dá para falar, né? Olha, gente, faz assim, usa a minha palavra e aplica a minha palavra no dia a dia. Faz o que eu estou falando. Mas eles não iam entender. Mas depois Jesus dá a tradução, né? Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. É aquela semente que cai ao longo do caminho. Né? Qual é a importância que tem isso daí, meus irmãos? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele está justificando o que era falado naquela época e que não era entendido. É o que acontece hoje, meus irmãos. A gente vê como isso é atual. Porque nós pegamos, né, entramos numa igreja qualquer. O bispo, o pastor, o padre, ele vai dar a interpretação que ele quer para o que está nas Escrituras. E aí, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Que a pessoa não entende. E se a pessoa não entende, qualquer interpretação que nós dermos, né? É um cidadão que se diz religioso, dá interpretação disso. Interpretação qualquer. É importante doar para a igreja para que Deus nos dê em dobro. Tudo que tu doar para a igreja vai doar em dobro. Ele está interpretando alguma coisa que foi falado para ele. Né? E aí está acontecendo o quê? Está sendo enganado. São esses faróis enganadores. Por isso que Jesus diz que é importante, né? É importante traduzir isso daí, que foi o que o Espiritismo, que a doutrina espírita está fazendo na atualidade. Vem trazer o Espiritismo, né? Especificamente aí a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, para nortear esse nosso momento de transição para os mundos superiores, para o mundo de regeneração. Hoje nós vamos perceber aí o livro dos Espíritos nas suas 4 partes. Primeiro fala das causas primeiras, segundo fala dos mundos espirituais, a última parte do livro dos Espíritos vai falar das questões futuras, o que tem de mais importante dentro do nosso entendimento. Terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Isso está desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós é esse código de conduta. Como o código de conduta? Está lá, por exemplo, quero saber o que é virtude. O Evangelho segundo o Espiritismo explica o que é virtude. O que é humildade? O Evangelho segundo o Espiritismo explica o que é humildade. Vamos tentar facilitar aquele exemplo que eu prometi para os irmãos. Por exemplo, o perdão. É importante perdoar, meus irmãos. Vamos levar lá o diálogo de Jesus com Pedro. Mestre, devo perdoar 7 vezes? O que o mestre Jesus diz? Não te digo que perdoes 7 vezes, mas que perdoes 70 vezes 7 vezes. Era tranquilo que o pessoal não sabia somar, multiplicar, então Pedro, devo perdoar bastante, multiplicar, perdoar infinitas vezes. É esse o objetivo do que Jesus queria dizer. Isso ficou sem entendimento por quanto tempo? Muito, né? Muito. Quando Allan Kardec trouxe a doutrina espírita, 1857, tinha a figura do duelo. Eu já vou explicar por que eu estou falando da figura do duelo. Tinha a figura do duelo, porque o duelo era uma prática comum. Duelo é a briga do quê? Do ego com o orgulho. Um orgulho ferido e um ego que quer se mostrar melhor que os outros. Isso daí caiu por terra, deixou de existir.
deixou de existir, mais ou menos, né? Mas não existe mais hoje. Aí a gente aprofunda um pouquinho mais. A questão do perdão, meus irmãos. O pessoal não tinha motivação para perdoar a época de Jesus. Nem entendiam, né, direito. Por que perdoar? 1857, quando apareceu a doutrina espírita, ainda não tinha esse hábito, essa condição, esse entendimento do porquê perdoar. Tanto que tinha a figura do duelo. Allan Kardec pontua a questão do duelo. E hoje, meus irmãos, qual é a importância do perdão? A medicina está demonstrando a importância do perdão. A doutrina espírita já explicou isso daí há bastante tempo, a gente vai com alguma dificuldade de entender o que acontece quando a gente não perdoa. Por exemplo, Jesus ensinou, perdão era para os fracos, era a vingança que valia, né? Até hoje se busca vingança, né? Passando pelo duelo aí. Por que perdoar? Para ser bonzinho? Não. O que a medicina diz hoje? A medicina já passou a conhecer as tais das doenças psicossomáticas. Aquelas doenças que se refletem no nosso corpo, que são reflexos da nossa psique, reflexos do nosso pensamento. E aí a gente, usando a figura do perdão, né? Quando alguém faz uma ofensa para a gente não perdoa. O que é não perdoar? É guardar um sentimento ruim com relação àquela pessoa. Onde é que a gente guarda o sentimento ruim, meus irmãos? Alguém tem uma gavetinha lá na casa que bota o sentimento ruim para dentro? Bolso, bolsa, geladeira. A gente morre. O sentimento ruim morre? Não. O sentimento ruim, ele não reside no corpo, ele não fica fora da gente, ele fica dentro do espírito, ele fica conosco. É um sentimento ruim. Um sentimento ruim é uma energia ruim, é uma vibração ruim. É alguma coisa que está na nossa psique e que, por ser ruim, vai se refletir no nosso corpo. Isso, ou seja, vai somatizar. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos? O não perdão, como várias outras atitudes ruins do nosso comportamento, vão se refletir para nós num corpo doente. Tá? No mundo de provas e expiações é assim mesmo. Tem alguém nesse planeta que não seja doente? Eu não sei, deve ter. Né? Não dá para generalizar. Dá para generalizar. Por quê? Porque a gente pega a referência dos espíritos superiores. Né? Encontrei Joana de Ângeles, mentor espiritual de Valdo Franco, dos espíritos guias da humanidade franciscana, dos espíritos guias do movimento da doutrina espírita. O que ela nos diz? Olha que coisa bacana, que coisa humilde que ela fala. Jesus foi o único espírito são que esteve no planeta Terra, porque era são em espírito. Isso diz tudo, meus irmãos. Mente sã em corpo são. Corpo são com mente sã. Ou seja, as nossas doenças, as nossas chagas, são todas consequências das nossas chagas morais, dos nossos desvios de comportamento, da nossa má conduta. Tá? Isso não é jogar na cara, tá, gente? Tá? Isso é uma constatação. Isso é natural, isso é normal, isso é inerente dos mundos de provas e expiações. E o que a gente faz? A gente se conforma com isso, cruza os braços e está. Já que eu estou no mundo de provas e expiações, é assim que eu estou, é assim que eu vou ficar. Não. A gente passa a perdoar. A gente passa a ser humilde. A gente passa a ser tolerante. Mas como? Como nos foi ensinado há 2000 anos atrás. Não são novas essas lições de perdão, de tolerância, de benevolência, de indulgência, de amor ao próximo. Não pode ser tão complicado quanto parece. Mas agora, 2000 anos passados, é que a ciência está comprovando. Ou seja, não precisamos mais das alegorias. Nós temos condição de entender. Então, hoje, negar a existência dos vírus e bactérias é irracional, porque nós temos microscópios. Negar a existência de galáxias e planetas é irracional, porque nós temos telescópios. Negar a existência dos espíritos é normal, porque nós não temos espíritoscópios, né? Mas um dia nós vamos ter, né? Aí nós vamos identificar a presença dos espíritos. É aquela condição. Eu não vejo, não existe. Isso vai cair por terra. E quando nós conseguimos ver os espíritos, também vamos ver psicosferas, também vamos ver auras, também vamos ver aquelas chagas morais, que elas se apresentam nas auras, se apresentam no perispírito
sobre cores, né, com cores diferentes, com densidades, com características diferentes. Além disso, a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que têm paranormalidade e que enxergam doenças no nosso corpo. Como que elas conseguem enxergar? Né? Elas enxergam o nosso campo vibratório, enxergam o nosso campo de energia. E dali identificam uma cor diferente, uma cor associada a alguma doença. E diz, olha, tu vai ter um problema no fígado. Se tu não tem um problema no fígado, tu vai ter um problema no fígado. Como é que ela sabe? Ela está enxergando. Isso é uma chaga moral. É uma decorrente do comportamento. E o remédio para isso, meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso farol, é o nosso guia. Não só para fazer essa transição que foi lida aqui no começo pelo irmão, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não só para fazer essa transição do mundo de provas para o mundo de regeneração. O Evangelho segundo o Espiritismo tem esse papel. Eu li aqui para os irmãos, questão 627 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo vai fazer essa transição responsável pela condução, ou seja, é o nosso farol, é o que norteia o nosso comportamento para que nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, tenhamos condições de morar nesse planeta de regeneração. É o planeta Terra subindo de gradação. E se eu não alcançar esse comportamento, se eu não seguir esse farol, que são as recomendações do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema. Eu vou migrar naturalmente para outro planeta de provas e expiações e continuar lá até melhorar o meu comportamento. Simples assim? Não. Tem mais, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é só uma norma de conduta para promover a transição, é a doutrina espírita, é o Espiritismo que vai fazer essa transição comportamental do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não só isso, mas é que vai reger a nossa conduta no mundo de provas e expiações. Aliás, no mundo de regeneração. O que eu quero dizer com isso? É que no mundo de regeneração, quem não perdoar, não fica. Quem não for humilde, não fica. Quem não for benevolente, não fica. Quem não for indulgente, não fica. Quem não for caridoso, não fica. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo é um código de conduta, meus irmãos. É uma constituição, como a constituição do país, é um código civil que rege o comportamento. Nós aqui ainda não tivemos esse entendimento. Daí a importância de se realizar palestras, seminários, estudos no entorno do Evangelho, trabalhos públicos, como está sendo feito essa semana aqui no Centro Espírita Missionários da Luz, pela iniciativa dos irmãos. Cabe mais uma vez parabenizar, porque se precisa conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque é a nossa carta magna, é o nosso farol, é aquilo que vai nos conduzir, por intermédio dos comportamentos que ali estão prescritos, para o mundo de regeneração. Não só isso, vai nos manter nesse mundo de regeneração. Então, é só praticar. Como é que eu faço isso? A recomendação, meus irmãos, não é nossa, são dos Espíritos, é para que nós utilizemos com mais frequência o Evangelho. Estou com problema na família. Abre lá. Porque tem o guia, mentor nosso, tem o guia, mentor da família, daquele que a gente está com problema e que quer resolver a situação. Né? Uma situação que precisa ser resolvida, mesmo que seja resolvida com esquecimento. Perdão das ofensas é o esquecimento das ofensas, também vale. Abre o Evangelho, pega um conselho do Evangelho. Né? Código de conduta diária para todas as nossas dificuldades. Estou com problema lá no meu serviço, estou com problema lá com vendas, estou com problema com compras, estou com problemas com banco, estou com problema com assistência técnica. Evangelho é carta magna para todos os nossos relacionamentos. O Evangelho continua sendo. E essa recomendação não é de hoje, simplesmente nós não estamos habituados a utilizar o Evangelho dessa forma, utilizar todos os dias como deveríamos utilizar, mas a recomendação já é antiga. Tenho certeza, acredito que a maior parte de nós, se não todos, já escutamos falar do Evangelho no lar. Já recebemos a orientação, o aconselhamento para utilizar, para promover o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É escolher um dia da semana no qual a família se reúne, lá em casa a gente faz no domingo à noite, questão de comodidade, quando a família já está descansada, já resolveu todas as questões durante o dia, está se preparando para uma nova semana. Então a gente, como ação de graças, a gente abre o Evangelho, lê uma passagem. Essa é a recomendação de fazer o Evangelho no lar.
coloca um copinho d'água, faz uma prece de abertura pedindo amparo, a proteção dos espíritos amigos, e lê uma página do Evangelho e comenta. É um momento que a gente tem a possibilidade de falar das dificuldades que a gente teve durante a semana, das expectativas que a gente tem para a próxima semana, uma forma de fomentar o diálogo em família. Olha, eu estou com um problema contigo, né? Não é para virar desavença, né? A gente está sob a luz do Evangelho, a proteção dos guias, mentores, né? Então, o objetivo é estar na paz de Jesus e conversar sobre as nossas dificuldades. Fazer o Evangelho, depois conversar ali, ficar uma meia hora, 40 minutos, às vezes é tão bom que a gente passa de hora, porque as lições do Evangelho são muito profundas. Essa lição do perdão, ela pode ser enormemente aprofundada, prosseguir nas características que apresenta, nas sequelas que o não perdão produz, assim como outros comportamentos desregrados, afastados do Evangelho, produzem outras sequelas. Então, no Evangelho no Lar dá para aprofundar algumas questões. Não é o objetivo. O objetivo é se harmonizar intimamente, nos harmonizarmos uns com os outros, com a divindade, buscar a sintonia dos guias e mentores da família, os nossos guias e mentores, e nos beneficiar desse momento para a semana que se inicia, ou para a jornada que prossegue. E aí, meus irmãos, esse Evangelho também serve como um farol. Vamos ver se a gente acha a folhinha. Agora ficou mais fácil. A meia hora já ficando tão chato, todo mundo esperando, né? Recomendação da Dona Joana de Ângeles. O que ela fala de bonito, de bacana, que serve para nós, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente para nós espíritas. O outro Evangelho também vale, e também traz lições que podem ser alcançadas. Mas ela diz: quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe benefício da comunhão com o alto. Passa a ideia do farol, não passa? O farol, se eu botar um farol na minha casa, vai iluminar toda a rua. Mas como é que toda a rua se beneficia? Aqueles que já leram isso, essa recomendação da Joana, como é que eu fazendo o Evangelho do lar lá na minha casa, toda a rua se beneficia? Aqueles que conhecem o funcionamento do Centro Espírita já imaginam, né, meus irmãos? Estão sabendo que aqui o Centro Espírita, ele é visto a muitos quilômetros de distância pela espiritualidade, pelos espíritos, especialmente os espíritos necessitados de luz. Eles enxergam a luz, qual o farol, que é o Centro Espírita, e vêm buscar socorro no Centro Espírita. Porque vêm, enxergam a luz, sabem que precisam da luz. Os espíritos necessitados vêm à casa espírita. Todos são recebidos? Todos são recebidos. Só que todos querem os benefícios, mas poucos se permitem ou aceitam os sacrifícios. Já ouviram isso? Eu quero o benefício da luz, mas não quero me submeter aos sacrifícios que precisa para ficar com a luz. É isso que acontece, tá, meus irmãos? Então a casa espírita não nega atendimento a nenhum espírito necessitado. Só que eles é que não querem se submeter ao sacrifício que precisa para alcançarem os mundos superiores, para se melhorarem, para receber assistência. Não que a assistência seja condicional. A condição, ela está subjugada a leis que nós desconhecemos. A leis de energia, a leis de frequência, que os espíritos precisam se submeter. Fazer uma prece, não faço. Não tem como ser ajudado. Mas a ideia do Evangelho no lar é essa, tá, meus irmãos? Se uma casa faz o Evangelho no lar, toda a rua se beneficia. Por quê? Porque os guias, mentores espirituais, quando estão se deslocando em direção à casa, eles veem os espíritos necessitados ali, o espírito perturbador naquela outra casa, né? Eles não têm 50, 60, 80 quilos para carregar, né? Eles se locomovem muito rapidamente e têm percepções muito rápidas que a gente não imagina. Então eles sabem as casas que têm espíritos perturbadores, espíritos perturbados, necessitados, espíritos que podem ajudar. Então já vão levando todo mundo, né? Porque os espíritos veem a luz e vão buscar a luz. Então já saem do ambiente de perturbação no qual eles estão promovendo, muitas vezes sem intenção. Não sabem que estão perturbando. Mas espírito desequilibrado desequilibra o ambiente. Especialmente ambiente que não faz prece, não faz evangelho, que não cultiva bons hábitos saudáveis e hábitos religiosos, de elevação do padrão moral, do padrão mental, sofre as consequências disso.
Então, por isso que toda rua se beneficia, tá? Imagina a rua que tem o centro espírita, né? Mais ainda. O que mais? Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, durante o Evangelho no lar, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Aí a figura do farol de novo. Né? Um apartamento faz o Evangelho no lar, todo o prédio se beneficia. A luz que ali brilha, a luz da vibração espiritual, intensidade, é que vai ajudar os espíritos necessitados em todo o prédio. Então a gente, para fazer o Evangelho lá, não somente para se beneficiar, meus irmãos, mas para beneficiar toda a comunidade da qual nós fazemos parte. Se eu beneficiar os meus irmãos, eu vou me beneficiar. Qual aquele agricultor que distribui as melhores sementes entre os vizinhos? As abelhas e os insetos vão polinizar igualmente, né? E todos vão se beneficiar. Meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa conversa, porque, né, mais do que isso, a gente acaba chovendo no molhado. Então nós falamos, né, do Evangelho como código de conduta para nós, para todas as virtudes. Ele é a nossa referência, ele é o nosso farol, o nosso guia, para fazer essa nossa condução para o mundo de regeneração, que eu acredito que todos queremos estar habitando nesse mundo de regeneração. A nossa permanência no mundo de regeneração, submetida ao nosso entendimento e prática do que o Evangelho prescreve, que são os mesmos ensinamentos de Jesus atualizados, como a questão 627 pontua. A questão do problema de se afastar do comportamento do Evangelho, que se reflete num corpo doente, vou resumindo agora, e as possibilidades práticas de nós utilizarmos o Evangelho no nosso dia a dia, para o nosso código de conduta, para esse código de conduta moral, código de conduta do bom comportamento, porque Allan Kardec fez essa proposta para os espíritos, né? Já que nós temos um livro de física, um livro, né, que explica toda a física, outro que explica matemática, outro que explica biologia, outro que explica cosmologia, outro, né, que explica as leis da química. Não dá para a gente ter um manual que orienta a gente de como é a conduta adequada? É claro que isso já estava previsto. Os Espíritos nos mandaram o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as leis de Deus. Como tem as leis de Deus para química, física, biologia, ou seja, as leis de Deus para a matéria, porque todas são leis de Deus, que nós só descobrimos e enunciamos, existem as leis de Deus para os espíritos, né? Não dá para contrariar a lei da gravidade, não dá para contrariar as leis do magnetismo, porque são leis de Deus. A mesma coisa, o Evangelho são as leis de Deus para nós, que somos o princípio inteligente do universo. Que nós possamos aproveitar esse presente dos céus, esse presente de Jesus, prometido por Jesus, lá no Evangelho de João, que chega para nós, para o nosso encaminhamento para a felicidade. Não é outra vontade de Deus e de Jesus para conosco. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Nós possamos nos rever ainda